Glória a Deus. Esse ano nós estamos falando sobre renuevo. E o renuevo, nós temos que entender que o Senhor Jesus não quer só renovar nosso exterior. Deus não quer só fazer que tu vida seja um pouquinho melhor de lo que era antes, pero Ele quer de verdade transformar nosso interior, de adentro hacia afuera. Amém, meu amado? E esse sempre foi o trabalho de Jesus. Ele sempre, quando encontrava em situações que ele veia que necessitava ajustar o interior, ele tratava esses temas. E hoje nós vamos falar sobre a vista, sobre os ojos. Problema de vista é uma coisa bem séria. É uma coisa que molesta, que cambia a vida. Quando uno empieza a ter problema de visão, quando uno empieza a não ver bem como veía antes, quando as letritas não estão tão claras, quando uno maneja e já vê a coisa meio borrosa, meio blurry aí adelante, a primeira coisa que uno pensa, necessito o quê, meu amado? Ir ao oculista, para que me veja um par de lentes, para que eu pueda ver melhor. Essa parte natural nós sabemos que nos molesta, nós sabemos que ver bem ou ver mal afeta a nossa vida e nós queremos rapidamente corrigir isso. Humanamente nós logramos fazer isso, glória a Deus por la medicina. Pero Jesus habla em sua palavra de um problema de vista, que é um problema de vista mais sério, que é o que eu quero tratar hoje, porque se nós melhoramos, sanamos, vemos diferente lo que vamos falar hoje, tu vida vai ser diferente para sempre. Tu vai ser outra pessoa. Amém, meu amado? Por isso o tema é um tema de renovo. Se tu entendes o que vamos falar, de aqui adelante tu vai ser outra pessoa. Vai ser mais feliz, mais livre. Menos de ti, mais de Deus. Amém? O título da palavra eu puse colírio que recobra a vista. Diga, colírio que recobra a vista. Apocalipse 3:18, Jesus dijo assim: por isso te aconselho que de mim compres. Ele habla várias coisas e ao final do versículo diz: colírio para que te lo pongas em los ojos e recobres la vista. Esse mesmo versículo em português, Apocalipse 3:18. Dou-lhe este conselho: compre de mim colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Outras versões dizem colírio para ungir os olhos a fim de que vejas. Jesus, quem conhece esse contexto de Apocalipse 3, ele está falando com a igreja de Laodiceia. E quando ele trata com essa igreja, ele está dando um conselho a pessoas que tinham um autoconcepto equivocado de eles mesmos. Eles pensavam, se veiam como ricos. Eles se veiam como não necessitamos de nada. Esse era o conceito que eles tinham. E Jesus, quando habla com essa igreja, ele diz assim: pero delante de mim, delante de Deus, esse conceito está equivocado. Ustedes de hecho são infelizes, ustedes são miseráveis, pobres e ciegos e desnudos. Então, veja que de uma maneira, eles se auto-miravam, se auto-veíam de uma maneira, pero delante de Deus, a realidade era outra. O problema é que eles não logravam ver seus próprios erros, eles não lograram ver suas próprias falhas. E eles pensavam que estavam tudo bem. Então, Jesus, quando vê essa situação de que alguém tem um conceito equivocado de si mesmo, ele disse: eu te aconselho uma coisa, se tu queres melhorar, se tu queres cambiar. Eu te aconselho que compres de mim, não em la tienda, não em Walgreens, não em CVS, porque aí não há. Tu tens que comprar de mim, del cielo, um colírio. E esse colírio, se tu lo usas, vai recobrar a vista. Em vez de pensar de uma maneira, tu vas pensar exatamente como eu penso e ver exatamente como eu vejo. Quem quer esse colírio aqui, levanta as mãos, meu amado. Amém? Qual é o problema do ser humano? Uma das dificuldades do ser humano é lidar com erros. O tema é que em la vida é impossível não equivocar-se, não falhar. Pessoas vão equivocar-se e falhar contigo. E uma revelação para ti também essa noite. Tu também vas a falhar e vai equivocar-se com outras pessoas. Então, erros e falhas, nós vamos ver sempre.
O problema de nós outros, o desafio do ser humano, não é ver erros, não é ver falhas. Porque de acordo com Jesus, Ele nos ha ensinado em sua palavra que ver erros e falhas em la vida de los outros, nós outros somos bueníssimos em isso. O desafio humano não é ver erros. O desafio humano é ver seus próprios erros. Jesus dijo assim em Mateus 7:3: ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el ojo tuyo, o en el tuyo? Y él dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ese mismo texto em português, Mateus 7:3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É um texto duro, um texto difícil. Creio que quando todo mundo escuta, já se queda mirando assim, que é o que o pastor vai falar desse tema hoje. Hoje a palavra vai ser látigo para todo mundo. Não é nada disso, meu amado. Jesus nos ama. Diga isso para ti mesmo. Jesus me ama. Amém, meu amado? Todas as palavras do Senhor Jesus são palavras de amor. Ele mesmo dijo, a palavra diz, para dar-los futuro e esperança. O que ele está tratando aqui é um problema humano, que necessita renuevo, que necessita transformação. O que Jesus está dizendo assim, ustedes são muito buenos para mirar la paja, em português, o cisco, desse tamanito en el ojo de outra pessoa. Então, ver errores não é o problema de ustedes são especialistas em isso. De lejos sabem ver os errores de todo mundo e sabem apontar exatamente os errores. O problema não é esse. O problema é que tu não logras ver, às vezes, tu próprio ojo. E às vezes tu não vês que o problema tuyo não é um cisco, não é uma paja, é um tremendo palo, uma tremenda madeira que está dentro do suyo. Claro que Jesus está exagerando, Jesus está criando uma história. Nadie tem a capacidade de ter um pedaço de palo dentro do ojo. Lo que ele está dizendo não é isso. Lo que ele está dizendo é que nós outros necessitamos de Deus um colírio para que nós outros podamos de verdade, em la vida, em la caminada, esposa com esposo, hermanos com hermanas, família, um grupo de edificação, um ministério, pessoas caminhar juntos, necessitam lograr ter esse discernimento de que nós outros somos muito buenos em ver o erro em la outra pessoa, pero nós outros somos muito malos de ver nossos próprios erros. E o Senhor quer tocar-nos e cambiar isso. Amém, meu amado? Essa é a primeira coisa que eu quero trazer hoje, entendendo que Jesus está falando com uma igreja que se crê, ou com gente que se crê, que é a Odisseia, pensando que são as coisas mais lindas do mundo. E Jesus está dizendo, vocês não são tão lindos assim, vocês não são toda essa coisa maravilhosa que vocês dizem. Eu te aconselho para que te melhores e cambie, que compre de mim um colírio. Então, eu tenho que entender que minha dificuldade é a mesma dificuldade que seus irmãos tinham. Minha dificuldade é ver nossos próprios erros. Nossa dificuldade é essa. Então, há um texto em Salmos que o salmista está orando, ele está perguntando a Deus e dizendo assim, será que há alguém capaz de ser esse tipo de pessoa que vê seus próprios erros? Será que há esse ser humano? Mira o que diz Salmos 19:12. Quem pode discernir seus próprios erros? E ele diz, livra-me de los que me são ocultos. Tu tens esse texto aí? Tu podes ler em espanhol, por favor? 1, 2, 3. Esse mesmo versículo em português, Salmos 19:12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Os brasileiros e os hispanos que querem falar português, por favor, leia esse versículo em português. 1, 2, 3. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. O salmista está dizendo assim,
¿Será que hay alguien que tiene esa capacidad de discernir, de ver los propios errores? ¿Será que existe esa persona? Y ese hombre, cuando él está pensando en eso, él hace una oración de sí mismo diciendo, ni yo mismo soy capaz de hacer eso. Y él ya pide perdón anticipado. Él ya dice así, Señor, líbrame. Señor, absolve-me. Señor, perdóname de los errores que yo no veo. Esa incapacidad de ver nuestros propios errores, de discernir nuestros propios errores, es algo muy común en la Biblia. Eso está por todos los lados en la palabra. Um tema de que Jesus tratava bastante com os fariseus na época era esse. Eles juzgavam as pessoas, eles juzgavam a gente, queriam tirar pedras em la gente, porque pensavam, essa é uma adúltera, e não se veiam a si mesmos que eles mesmos eram adúlteros e pecadores. Então Jesus levanta e disse, aquele que não tem nenhum pecado, que tire a primeira pedra. Pero eles não veiam isso. Então, em la Bíblia há muitos exemplos. Um dos ejemplos clássicos que ustedes conhecem bastante foi quando o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, em sua caminhada, ele pecou contra o Senhor. Agora é rei, está em sua fortaleza, era a época de que os reis deveriam ir para a guerra, ele decide por si mesmo não ir, sale a sua terraça, quando sale em sua terraça, ele vê uma mulher banhando-se, Betsabé. E quando ele vê essa situação, ele empieza agora a saber quem é essa mulher, buscar a saber quem é. Se ele disse bem claro, com essa tu não te puedes meter, essa mulher é casada, é esposa de Urias, de tu general, não importa, tráeme. E todos conhecem a história, sabem que então que ele se acosta com a mulher de outra pessoa. Essa mulher agora se embaraça. Le chega o mensagem dizendo, estou embarazada. Le mandou por WhatsApp dizendo, mira, quando ele leu o WhatsApp, quase teve um ataque ao coração. E ele então empieza a ter uma ideia pior que a primeira. Não era só agora sexo com a pessoa que não deveria, agora ele planeia assassinar seu próprio general, seu amigo, um homem que lutava por ele. Ele coordena e maquina toda uma situação, manda colocar seu general como um homem allá na frente de batalha, em la pior área da batalha, e mataram esse homem. Deus vê todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, dele nada pode ser escondido. Pero agora eu tenho um rei que tem um erro, pero não logra ver seu próprio erro. Tenho um pecador que não logra ver que é pecador. Que é o que sucede. Deus então tem que levantar o profeta Natã. E Natã tem que ir a Davi. E Natã agora tem que contar uma história. Ele cria uma história. E essa história é o que está em seu boletim, em la pantalla, e tu vas escuchar. Amém, meu amado? 2 Samuel 12:1. O Senhor enviou a Natã para que hablara com Davi. Quando se apresentou ante Davi, le dijo, 2 homens viviam em um pueblo. El uno era rico e el otro pobre. El rico tinha muchísimas ovejas e vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia, ¿qué, mi amado? Hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. E como este não queria matar nenhuma de suas próprias ovejas ou vacas para darle de comer ao huéspede, le quitou al hombre pobre sua única ovejita. Então, Davi está escutando a história. Ele crê que o profeta está trayendo delante de ele uma situação que ele tem que juzgar a causa. Versículo 5. Tão grande foi o enojo de Davi contra aquele homem, que ele respondeu a Natã, tan cierto como que o Senhor vive, que quem hizo esto merece, ¿qué, mi amado? La muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruim? Agora pagará 4 vezes o valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David,
tú eres ese hombre. Sigue la conversación en versículo 13, dice así: he pecado contra el Señor, reconoció David ante qué, mi amado, Natán. Entonces presta atención. Para Natán hablar del error de David, Natán tuvo que crear esa historia, esa ilustración, para que eso pudiera reflejar lo que David hizo. Eso no es historia, eso no es verdad. Pero él crea esa historia para que el ciego David pudiera recibir colirio para ver. Y él hace esa historia como si fuera otra persona que no es David. Y de alguna forma, cuando David ve el error de otra persona, y él logra ver muy bien el error de otra persona, y él ahora ve la gravedad del error de la otra persona, él juzga la causa, y él ahora ve con clareza el pecado del otro, pero él no podía ver su propio pecado. Y después el profeta dice: toda esa historita es para ti mismo, que no logra ver tus propios errores. Entonces vea que ese texto es un ejemplo de tantos otros, de que hay una persona que puede ver el error del otro, pero no puede ver su propio error. Hay otra historia que Jesús contó, que nosotros sabemos que Jesús estaba tratando también del tema de perdonar, de perdón. Y esa es una lucha de muchas personas. Cuando tiene un problema con alguien en el pasado, de entender que nosotros fuimos perdonados y que ahora delante de Dios nosotros tenemos que liberar perdón. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos muy perdonados. Pero Jesús, cuando trata ese tema, él cuenta una historia también. Presta atención en Mateo 18, 23. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas. ¿De qué, mi amado? De oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré. ¿Cuánto, mi amado? Todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda. ¿La deuda de cuánto, mi amado? Miles y miles de monedas. Le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello, pelo pescoço en portugués, y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Y su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero? Así como yo me compadecí de ti. Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Quem conoce esse texto sabe que Jesús aplica essa história dizendo: se ustedes não perdonarem a aqueles que les ofendem, tu Padre também não te perdonará. Agora, se ustedes perdonan, ustedes também serão perdonados. Pero lo que eu quero tratar aqui não é o tema de perdão. O tema aqui é que el siervo não quiso perdonar uma deuda menor, quando ele foi perdonado de uma deuda maior. E por que isso sucede? Como existe essa capacidade dentro do coração humano? Como isso pode suceder? Isso sucede porque nós nunca medimos, nós nunca mensuramos nosso erro como sendo mais grande que o erro de la outra pessoa. A grande maioria de nós miramos a nós mesmos e pensamos: minha deuda não é tão grande assim, pero a deuda de outro, comigo,
essa deuda é enorme. Esse erro que foi cometido comigo é enorme, isso é impagável. Pero quando nós vemos nós mesmos, o estándar é diferente. Nossa deuda não é tão grande. Qual é o problema? É um problema de vista. Diga isso, meu amado, um problema de vista. É o que Jesus está dizendo. Vocês não têm muitas vezes a capacidade de ver seus próprios erros. Ver o erro do outro, vocês são bueníssimos. Ver seu próprio, vocês não têm essa capacidade. O que passa é que quando nós somos assim, há um princípio bíblico em Mateus 7:2 que diz: porque com el juízo com que juzgáis, sereis juzgados. E com la medida com que medis, se os medirá. Ele está dizendo, não é que vocês não podem juzgar. Lo que pasa es que con la medida de acusación, la medida que tú pones a esa persona, yo también voy a poner la misma contra ti. Y en otras palabras, le está diciendo así, yo quiero ver quién va a librarse si nosotros empezamos a usar esas medidas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? ¿Qué es lo que tú tienes que entender? Juzgar causas, eso siempre va a existir. Lo que a palavra de Deus é contrária é juzgar e condenar. Quando Jesus disse assim, nesse mesmo contexto, não juzgueis para que não seais juzgados. Muita gente que não conhece a Bíblia, esse é o versículo que mais lhe gusta, que mais lhe encanta. Diz, oh my God, esse versículo é a melhor coisa do mundo. O que Jesus está dizendo é assim, haga lo que tu quieras, meu irmão. Haga a loucura que tu quieras. E quando tu hagas essa loucura, há um versículo tremendo que diz, não juzgueis para que não seais juzgados. Não é isso que Jesus está dizendo. Toda a palavra de Deus tem que ser leída com um completo. Em outros textos ele diz, não há jueces entre ustedes que sabem juzgar as causas que sucedem entre ustedes. Ustedes não sabem que um dia ustedes vão hasta julgar os ángeles. Então, dentro de mim, dentro de ti, há que haver um nível de juízo, um nível de tratar os temas. Jesús dijo, el mismo sermón de la montaña, del monte, por los frutos los conoceréis. ¿Cómo yo voy a ver los frutos si no tengo ningún patrón? Entonces el problema no es ver las cosas y juzgar las causas. El problema es juzgar y condenar. Y esa es la lucha que el ser humano tiene. El ser humano es muy rápido para ver alguna cosita, un cisco, una paja en el ojo de otra persona y es incapaz de ver los pecadores y los equivocados que nosotros somos. ¿Me hago entender, mi amado? 1 Juan 1:8, Juan nos dijo assim, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Tiene ese versículo ahí? Lea por favor, 1, 2, 3. Entonces, en otra palabra, ¿cómo alguien puede decir que no peca o que no es pecador? La respuesta es porque no tiene la capacidad de ver lo que él mismo hace. Por eso le está diciendo, si alguien dice que no tiene ningún pecado, se engaña a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Y la verdad no está en esa persona. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de ver como verdaderamente es. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero recordarnos y aprender? Que nuestro problema, mi amado, no es ver errores y fallas. Nuestro problema es ver nuestros propios errores. ¿Reconocemos eso esa noche, mi amado? Amén. Reconocido esse problema humano de la humanidade, esse vírus que ataca a todos nós outros. A segunda parte que eu quero ver hoje é a consequência de uno ser uma pessoa que não vê seus próprios erros. Diga assim, as consequências de não ver os próprios erros. Então, quando há alguém, meu amado, que entra em um lugar, em sua cabeça, em seus pensamentos, em seu coração, que ele disse assim, eu não me equivoco, pelo el outro se equivoca. Quando uno vai vivendo nisso, esse tipo de comportamento, se não é tratado, se não é curado, se eu sempre tenho essa tendência de ver todos os erros de todo mundo, pero eu não me miro a mim mesmo como eu sou. Todo mundo se equivoca, eu sou a coisa mais linda. Se isso não é tratado, isso vai levar a um comportamento que não agrada a Deus.
Ese comportamiento tiene dos cositas, orgullo y justicia propia. Diga, orgullo, diga, justicia propia. Essas duas coisas, Deus condena. Essas duas coisas são comportamentos que a Bíblia chama de pecado. Jesus, quando ele vai tratar esse tema, ele agora também vai trazer uma história de um fariseu e vai trazer a história de um publicano. Quando ele habla de fariseu e ele habla del publicano, tu tens que entender que agora vai trazer um contraste entre um que era um líder religioso, que a gente pensava que isso sim eram os religiosos, os devotos, os mais perfeitos de Deus. E quando ele habla del publicano, o publicano era aquele que cobrava o imposto. Era aquele judío que se sentava em uma mesa, cobrava imposto de seu próprio povo mandado por el governo romano, pero não só cobrava o que deveria cobrar, pero também roubava. Então, o publicano era o pecador, a pior classe de pecador que havia para eles. Quando se queria usar assim um exemplo malo de um pecador malíssimo, normalmente era o publicano e a prostituta. Jesus então vai trazer um extremo. Ele vai dizer, mira, agora vou falar de aquele que se crê religioso mais lindo e vou tratar de aquele que vocês pensam que é o mais pecador de todos. E ele diz em Lucas 18:9. Há uns que confiavam em si mesmos. Confiavam em quê, meu amado? Justiça própria. Há uns que tinham justiça própria. E menospreciavam a los outros. Dijo também esta parábola. Dois homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, puesto de pé, orava consigo mesmo de essa maneira. Deus, te doy gracias porque não sou como os outros homens, ladrones, injustos, adúlteros, nem aun como este publicano. Ayuno 2 vezes a la semana. Diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa como mi amado, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será que humillado, e el que se humilla será enaltecido. Então, Jesus está trayendo esse exemplo, dizendo aqui, havia um que se creía. Ele se mirava a si mesmo, e delante de Deus, hasta a oração, dizendo assim, Senhor, eu te dou glória, porque eu sou essa beleza. Eu sou Senhor, tu deveria se gloriar em mim, porque eu sou a coisa mais linda. E graças a Deus eu não sou como essa gente que são ladrones, malíssimos, adúlteros, gente mala, gente que hace todo equivocado. Eu não. Eu sou a coisa mais bela. E además, dou o dízimo. Vou lá na igreja e dou o dízimo. Não hago aí como a gente que não dá, eu dou. Eu também hago ayuno 2 vezes a semana. Toda a coisa mais linda. E o outro dizendo, Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui, nem de fazer uma oração. Eu só te pido, Senhor, ser propício a mim, que eu sou pecador. Que é o que sucede? A oração do orgulhoso, a oração del que se crê, de que se exalta, não produziu delante de Deus nenhum resultado. A oração de aquele que mirava a si mesmo e se veía como era, chegou ao trono de Deus e chega ao trono de Deus. Me hago entender, meu amado? Então, o problema de não ver seus próprios erros, a consequência é que uno com o tempo se vai ponendo orgulhoso e se vai apoiando em sua própria justiça. Quando se apoia em sua própria justiça e é orgulhoso, a oração não passa del techo. Quando uma pessoa se esconde detrás de sua integridade, haciendo de ella um escudo de justiça própria, le haciendo pensar que é melhor que todos os demás, essa pessoa é tão pecadora quanto todos os demás. Esse homem se mirava a si mesmo em toda sua justiça, em todo o seu procedimento, se escondia detrás dessa integridade, de que parece a coisa mais linda. Se hace isso como sua justiça própria. E isso agora le hacía pensar menos de todas as outras pessoas. A Bíblia está dizendo, esse é mais pecador
que o outro. Então, é muito importante nós vermos essa noite que o que Jesus está dizendo, colírio para os olhos para que vea, é uma coisa necessária para que nós pongamos essas gotitas todas as semanas. Amém, meu amado? Amém. Quem quer as gotitas desse colírio, meu amado? Todas nossas justiças próprias, todas. Se tu junta, meu amado, desde o dia que tu nasciste até o dia que se vai, junta todas as coisas muito lindas e buenas que tu hiciste. E chega delante de Deus. A Bíblia diz em Isaías 64, 6b, e todas nossas obras justas são como trapo de imundícia. O trapo de imundícia, alguns interpretam que é o paño que as mulheres usavam no tempo do período. Outra interpretação era os paños que se colocava alrededor de las heridas de aquele homem que estava leproso. Então, esse paño se apegava a seu corpo quando tinha que cambiar esses paños e colocar outros, saía pedaços de carne podrido, e isso não se podia lavar, isso não se podia usar outra vez, porque era contaminoso. E Jesus está dizendo, toda a justiça de vocês, se tu junta todo, é esse paño. Então, que é o que eu tenho que entender, meu amado? Que nadie delante de Deus pode gloriar-se de sua justiça própria. Não há nadie que pode fazer isso. A única justiça que me sostiene, que te sostiene delante de Deus, meu amado, é a justiça que nós somos justificados por Jesus Cristo de Nazaré, o Hijo de Deus. Entende isso, meu amado? Amém? É a justiça de Deus, é a sangre de Cristo. Que aquele dia, quando eu esteja delante de Deus, Ele é o que me justifica. Porque se Deus me juzga como eu verdadeiramente sou, eu nesse dia estarei condenado. Então, nós necessitamos de Jesus Cristo nessas áreas. Nós necessitamos do Espírito Santo. Amém? Há texto na palavra de Deus que nos dá o exemplo no Antigo Testamento de um sacerdote, um sumo sacerdote que entrou na presença de Deus. E quando ele entra na presença de Deus, como hoje também nós entramos na presença de Deus, esse homem tinha um acusador, que era Satanás. E mira o que diz esse texto, Zacarias 3:1. Então me mostrou a Josué, el sumo sacerdote, que estava de pé ante el ángel del Senhor, e a Satanás, que estava a sua mano direita, como parte, que, meu amado? Acusadora. Então, se entenda, todo mundo, todos nós já temos quem nos acusa sempre. Tu já tens alguém mirando todos os erros, para correr esses erros e acusar. Nós hermanos, pessoas de Deus, não podemos ser esse agente, esse tipo de pessoa que faz o mesmo que Satanás faz, que é estar mirando e acusando, porque já temos um acusador. O que nós temos que fazer é livrar-nos desses olhos e ter o que a Bíblia chama de ojos buenos. Amém, meu amado? Então, aqui há um homem que está delante de Deus, a sua mano direita está Satanás, e o único que faz é acusar. Então, entra o ángel do Senhor. O ángel do Senhor le dijo a Satanás que te repreende o Senhor, que ha escorrido a Jerusalém, que o Senhor te repreenda, Satanás. ¿Acaso não é este homem um tizão resgatado del fuego? Ou seja, não é um homem de Deus? Versículo 3. Josué estava vestido com roupas sucias em presença del ángel. Quem conhece a Bíblia sabe que roupa sucia significa pecado. Ele está em pecado. Assim que o ángel les dio a los que estavam aí, estou lendo equivocado, não? Les dijo a los que estavam aí, dispuestos a servirle, quítenle las roupas sucias. E a Josué le dijo, como puedes ver, já te he liberado de tu culpa, e agora vou a vestirte com roupas esplêndidas. Amém, meu amado? Isso é um exemplo, isso é uma foto de mim e de ti, delante de quem, meu amado? De Deus. O que nós temos que entender, meu amado, é que nós delante de Deus já temos alguém que nos acusa todo o tempo. O que nós devemos agora é agarrar-nos em ser justificados por Deus, para que Deus se levante sobre minha vida e sobre sua vida naquele dia e diga assim, não, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, sacado aí del fuego. E eu he trabalhado nessa vida. E eu agora ordeno
que se quita essas roupas sucias e nesse lugar vai ser colocadas vestiduras esplêndidas. Quem pode ser esse cambio de roupa en el cielo, mi amado? Solo Deus. Então, que é o que eu tenho que entender, meu amado? Quando eu me vejo superior a la outra gente, quando eu me vejo mais, isso é opuesto de ser humilde, isso é ser orgulhoso. Porque a Bíblia diz em Filipenses, diz assim, Filipenses 2:3, nada hagáis por rivalidade ou por vanidade, antes bem, com humildade, estimando cada uno a los demás como superiores a quem, meu amado? A ele mesmo. Então, lo que deveria ser é quando eu vou lidiar com uma pessoa, aunque eu me pareça e me creio mais religioso, mais discípulo, mais de Deus, eu estou tratando com outra pessoa que eu creio que não é, que é o que eu tenho que ter em meu coração, creer inferior e creer que esse é superior. Se eu mantenho esse coração, então eu vou poder ser um homem usado por Deus para tratar as situações. Se eu cambio isso, se eu não me vejo agora, não estimo a los demás como superiores a mim mesmo, então eu me vejo superior a los demás, eu acabo de ser e transformar-me em uma pessoa orgulhosa. E qual é o problema de ser esse tipo de pessoa? Santiago 4:6b. Deus resiste a los soberbios e dá graça a quem, meu amado? A los humildes. Leia esse versículo, por favor. 1, 2, 3. Que é o que ele está dizendo? Se uno não cambia o coração, se uno não cambia a vista, se uno não trabalha com sombra interior, se uno não quita isso de sua vida, tu vas a empezar a ser um homem que é resistido por Deus. Tu vas ser impedido de conectar-se com Deus como deveria conectar-se e não vai receber mais por causa de tus ojos, por causa de tu maneira de ser. Então você vê aqui esse colírio, quando não é usado. Agora afeta minha relação com Deus. Eu passo a ser crítico. Eu passo a ser uma pessoa que logra ver mais as falhas e os erros que ver as coisas buenas. Em vez de exaltar as coisas buenas e ver melhor essas coisas buenas, eu passo a ser alguém que agora é especialista em ver os erros. A Bíblia diz, Jesus dijo, se sus ojos são assim, são malos, tu estás em tinieblas. Pero se sus ojos são buenos, todo tu cuerpo está em luz. Que significa? Tu vas andar mais parecido com Jesus. Eu te pergunto, Jesus que veía todo, que sabia todo, se ele caminara entre os homens, entre os discípulos, entre a multitud, com esses olhos malos, quem sobraria, meu amado? Quem sobraria? Nadie. Diga bem alto, nadie. Pero ele não era assim. Nós temos que aprender essas atitudes. Essa atitude é ser parecido com o Senhor e não ser orgulhoso. Então, você presta atenção. A atitude do orgulho, como é alimentada? Como uno se vai creyendo justo por si próprio, a coisa mais linda por si próprio, como uno se vai creyendo orgulhoso, como isso é alimentado, como esse monstrito vai crescendo. É por el engano de que nós outros somos uma grande coisa. Uno é enganado e pensa que é a coisa mais linda. E isso vai crescendo no coração e uno se vai enganando. E esse engano de que nós outros somos grande coisa vem por la incapacidade de nós outros vermos nossos próprios erros e falhas. Então, quando eu não vejo meus próprios erros e falhas, eu me vou creyendo a coisa mais linda, e quando eu me vou creyendo a coisa mais linda, eu me volvo orgulhoso. E de Deus não recebo coisa nenhuma. Que o Senhor nos livre disso. Amém, meu amado? Provérbios 16:5 diz assim: El Senhor aborrece a los arrogantes. Uma coisa é segura, não quedarão impunes. 1 Timoteo 3:6, que não seja um neófito, quando vas ungir uma pessoa, que não seja um recém-convertido, não seja que, envaneciendo-se ou orgulhando-se, caiga em la condenação de quem, meu amado? Del diabo. Ele está dizendo assim, o diabo caiu. Qual foi a condenação? Onde foi que ele caiu? É que ele se envaneceu, se orgulhou, se creyó melhor. E isso lo tumbou. Ele está dizendo, cuidado ustedes, para que também não sejam tumbados por la mesma coisa que o diabo foi tumbado.
Entonces el orgullo, la arrogancia, la justicia propia es un problema que todos nosotros debemos tratar. Amén, mi amado. Eu já escutei pessoas cristianas, homens de Deus convertidos, que dizem que me disseram assim, muito tempo atrás. Eu tenho um único problema em minha vida, pastor, um único problema. Um problemita suave, um problemita tranquilo, mas eu tenho esse problema. Eu digo, qual é o problema? O problema é que eu não logro arrepender-me. Meu único problema, pastor, é pequeno, coisinha suave. Eu só não consigo me arrepender. Ou seja, eu não logro arrepender-me, eu não logro ver meus próprios erros. Esse é um pequeno problema, é um grande problema, meu amado. Jesus disse, arrepentei-vos, converti-os e recebereis, então, o reino de Deus. Então, antes que venha o reino de Deus, eu necessito o quê? Arrependimento. Se eu tenho uma grande dificuldade de arrepender-me, se eu tenho uma grande dificuldade de reconhecer meus erros, imagínate onde está o reino de Deus, lejísimos. Então, é um tema que nós devemos guardar em nosso coração para toda a vida, para que nós podamos ser trabalhados por el Senhor. Amém, meu amado? Se eu quero ser trabalhado por Deus, se eu quero renuevo, se eu quero ser cambiado, se eu quero todo isso em minha vida, nós temos que entender que é necessário aprender a reconhecer seus próprios erros. É necessário aprender a ver seus próprios erros e não ver os erros solamente de los demás. Marcos 2:17, Jesus dijo assim, não são los sanos los que necessitam médico, sino los enfermos. Eu he venido a chamar, eu não he venido a chamar a justos, sino a quê, meu amado? A pecadores. Ele está dizendo, eu vim a chamar os pecadores. E para mim, os pecadores estão enfermos. São com esses que eu quero tratar. Pero há alguns que se creem que estão, ¿qué? Sanos. Que não necessitam de quê? De médico. Com esse eu não posso tratar, eu não posso fazer absolutamente nada. Então, o que é o que Jesus está dizendo? Ele disse assim, eu só posso tratar, eu só posso fazer alguma coisa nesse coração, a partir do momento que essa pessoa se reconozca enfermo. A partir do momento que não se crê enfermo, não necessito de nada, sou rico, abastado, não me hace falta coisa nenhuma, ele está dizendo, compre colírio, porque só esse colírio é que vai ser o cambio que eu necessito para tratar com esse coração. Então, sem reconhecer que nós outros equivocamos, que nós outros erramos, que nós outros falhamos, se nós outros não vivimos esse tipo de vida com Deus, nós outros entramos em um lugar que é uma estagnação espiritual. Uno se trava aí, queda aí nesse lugar para sempre e não vai crescer mais, porque cierra a porta para que pueda ser trabalhado por Deus. Amém, meu amado? Guarda isso em seu coração. Por mais que Deus invierta em sua vida, por mais que tu seas homem de Deus, por mais que seas uma mulher de Deus, por mais que nesse mundo, meu amado, tenha possessões e títulos e um nome e essas coisas, delante de Deus, isso é trapo de quê, meu amado? De imundícia. Nós necessitamos sempre e por sempre e para sempre, delante de Deus, entender, eu não sou digno, eu não puedo, eu necessito de ti, sem ti eu nada puedo fazer, eu sou um enfermo que necessita de médico, eu não quero estagnar minha vida espiritual, Senhor, quero seguir sempre com esse coração delante de ti. Quantos querem isso, meu amado? Amém? Como ver os erros que nós outros não logramos discernir? Como lograr ver? Então, nós outros não podemos usar solamente nossos olhos, porque de nós outros mesmos, nós outros não logramos ver. É o que o salmista está dizendo. Qual é o homem que discerne, que tem a capacidade de discernir, de ver seus próprios erros? Então, se não são meus olhos a solução para ver meus próprios erros, eles são buenos para ver o erro do outro, mas não para ver os meus. Então, eu necessito outros olhos, outras lentes. E é isso que é o colírio que Deus está falando à igreja de Laodiceia. Ustedes necessitam outras lentes, outros olhos, necessitam um colírio, para que agora ustedes não vejam mais de la maneira de seus próprios olhos. Então, por isso ele diz, é necessário o colírio de Deus para que pongan os olhos e recobres a vista. Essa gente não é que não veia, eles veiam, mas veiam mal. Como eu pongo esses lentes? Que lentes eu necessito? A primeira coisa, se eu quero ser uma pessoa que vai sendo transformado,
que voy teniendo la vista recobrada. La primera lente es tener un relacionamiento con la palabra de Dios. Diga, relacionamiento con la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que nos revela quem nosotros verdadeiramente somos. Nosotros lanzamos un desafío en el grupo de portugués del GE de empezar a leer la Biblia, el libro de Mateo. Si ustedes brasileiros prestan atención, hoy yo estoy predicando del libro de Mateo. Mateo es el libro que nosotros estamos leyendo. Y cuando uno lee la palabra de Dios, es esa relación con leer la palabra de Dios que me va a mostrar quién yo soy verdaderamente. Yo me recuerdo tantas veces leyendo la palabra, la primera persona que es ministrada, es tocada y Dios habla, es ¿con quién, mi amado? Conmigo. Y uno va viendo de verdad quién eres delante de Dios. Mira lo que Jesús dijo, Santiago dijo en Santiago 1:23. El que escucha la palabra, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando de lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, ¿se engaña a quién, mi amado? A sí mismo. ¿Y su religión no sirve para qué? Para nada. ¿Qué es lo que él está diciendo, mi amado? Él está diciendo así, mira, lo que va a transformar la vida de nosotros es una relación entre escuchar o leer o aprender y después de eso obedecer, colocar en práctica. Si yo sé todo, pero salgo, me olvido y mi manera de ser sigue la misma. Yo sigo mirando a todo mundo malísimo, yo soy la cosa más linda. Y él habla de la lengua. Si uno se cree la cosa más linda es religioso y no pone freno en la lengua, sigue con la lengua grande, se está engañando a sí mismo. Y toda esa religión no sirve para qué? Para nada. ¿Qué es lo que él está tratando? Él está tratando así. Eso es una relación con la palabra de Dios. Eso no es ir a un servicio, un culto. Eso no es, gloria a Dios, aleluya, paz del Señor. No, él está diciendo otra cosa. Él está diciendo, la manera que ustedes deben ser es aquella que lee, aprende, cambia y no hace más. Amén, mi amado. Esa relación, cuando uno empieza a poner en práctica, es el primer lente que nosotros colocamos en los ojos para ver quién nosotros somos. Ahora imagina a alguien que no lee mucho la palabra de Dios. No lee, no abre casi nunca. Siempre que abre ya está con sueño. Entonces es aquel que lee y se olvida enseguida, porque enseguida ya está dormido. Toda esa cosa está pasando en su vida, muy ocupado, no tengo tanto tiempo, mi relación con Dios es así, ahí en el servicio que el pastor predica. Yo te pregunto, ¿qué tipo de cristianos nosotros vamos a ser, mi hermano? Cristianos que se miran a sí mismos y se creen, juzgando a una cantidad de gente que nosotros pensamos que son inferiores. Entonces el primer lente, el primer colirio que nosotros necesitamos es una relación seria, transformadora, íntima y profunda con la palabra de Dios. ¿Cuántos reciben eso? Diga amén. Amén. El segundo lente es como un examen. Pasa que cuando uno tiene problema de vista, va a un doctor y hace un examen. Otro día yo fui ahí donde Eliané trabaja, fui muy bien atendido. Yo iba a hacer un examen solo y el doctor dijo, mira, yo te aconsejo que haga unos cuantos más. Y ahí me metió una máquina para aquí, otra máquina para allá, me sacó fotos de todos los lados. Ahora ya entiendo todo del ojo, mi hermano. La Biblia dice que nosotros tenemos que examinar a nosotros mismos. Eso dice en la Santa Cena. Examínese uno a sí mismo. Y después, coma y beba. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? Ustedes deberían pasar, primeramente, antes de mirar la paja en el ojo del otro, mirar primero a ti y hacer un autoexamen. ¿Me hago entender? Porque a veces nosotros acusamos o hablamos mal de otra persona con la misma cosa que nosotros mismos que hacemos o nos gusta hacer. Y tú te levantas y dices, misericordia, pastor, mira qué cosa malísima y que no sé qué. Y tú no haces a veces la misma cosa en tu casa, mi amado. No piensas las mismas cosas ahí en tu vida secreta, en tu día a día. ¿Será que nosotros no somos así igual? Entonces la primera cosa es examine quién
a si mismo. Esa es la primera cosa. Es un autoexame. Pero después nosotros necesitamos pasar por un exame del auto, el exame de Dios. Porque el salmista está diciendo, ¿quién será el hombre que tiene esa capacidad de ver, de discernir sus propios errores? Y él dice, aquellos que yo no veo, Señor, perdóname. Aqueles que eu não vejo, Senhor, absolve-me. Então, há alguns que nosotros, por nosotros mismos, não podemos ver. Então, que é o que eu necessito? Orar e pedir a Deus, abra mis ojos. E isso é o que Davi hacía, isso é o que diz Salmo 139, 23. Examina-me, Deus, e conoce, ¿qué, mi amado? Mi coração. E prueba-me, e conoce mis pensamentos. Vê se há em mim camino de perversidade e guía-me en el camino que eterno. Ele está dizendo, Deus, ajuda-me a reconocer. Eu não quero meu coração endurecido, eu não quero resistir a tu Espírito, Senhor. Eu quero agora delante de ti passar por el exame de auto. Examina-me e que eu veja a mim mesmo, para que eu seja um homem e uma mulher de Deus, um marido bueno, um padre bueno, um hermano bueno, um companheiro de ministério bueno, que eu seja uma bendição onde eu vá e não seja um problema. Me hago entender, meu amado? Examina-me, Senhor. E eu estou seguro, porque isso é a especialidade do Espírito Santo. Se uno vai e empieza a orar em sério e buscar a Senhor, Deus vai mostrar a mim e a ti nossos próprios erros. Eu me recordo quando Naamã, leproso significa pecador, recebe uma palavra de que ele podia ser curado, e para ele buscar o profeta Eliseu. Esse homem vai volando e chega à casa de Eliseu, orgulhoso. Então, quando ele chega à porta, ele diz, não, eu pensava que o profeta ia falar comigo, nem vino falar comigo, mandou seu mensageiro, e o mensageiro disse, o profeta está dizendo que tu te vai a lavar 7 vezes no rio Jordão, passa por esse processo de 7 vezes mergulhar-se aí, mergulhar-se, não? Sumergir-se, e quando salga de aí, vai estar 0 quilômetro. Esse homem sai indignado. Você não mira, allá minha terra não tem rio bueno. Ya en Pinar del Río, los ríos son la cosa más linda. ¿Para qué me hiciste venir aquí a Santa Clara? Tengo que volver para allá otra vez. Salió indignado, mi amado. Nervioso. Entonces, los siervos le dijeron así. Mira, Señor, déjame decirte una cosa. Si Él te pidiera una cosa muy difícil, ¿tú no lo harías? Sí, claro que sí. Entonces te pidió una cosa sencilla. Una cosa simple. Mergúllate 7 veces y chao. Graças a Deus esse homem escuta essa voz. Ele escuta, obedece. Baja al rio Jordão, que significa humilhar-se, rebajar-se. Passa por esse tratamento e quando sale de la 7ª vez está limpio. E a Bíblia diz como uma piel como de um ninho. E quando ele sale de aí e regressa, se acerca outra vez a Eliseu, quer llenar Eliseu de regalo. Eliseu disse, não, eu não quero absolutamente nada. E esse homem, sem pressão de nadie, sem um pastor predicando, sem nadie hablando, solo com a convicção do Espírito Santo de Deus, ele disse a Eliseu, perdona tu siervo, porque quando eu sair de aqui, eu vou ter que regressar para meu trabalho. E quando eu encontro o rei adora um ídolo, ele adora um outro Deus, ele vai nesse templo, e como eu sou empregado de ele, eu tenho que ajudar a entrar nesse templo, e quando eu tenho que entrar aí, me tenho que rodear junto com meu jefe. E eu desde agora te pido perdão por essa falta, por esse erro, por esse pecado. Eliseu, que é um homem de Deus, tem discernimento, disse, vete em paz, tu estás tranquilo com isso. Por quê? Porque ele viu nesse homem quebrantamento, arrependimento. Quem foi que quebrantou esse coração? O Espírito Santo de Deus, que pouco tempo atrás estava orgulhoso, pero agora sem nada falar, sem nada dizer, sem nenhuma palavra, se quebrantou delante de Deus. E quando se quebrantou delante de Deus, não viu o erro de todo mundo. Não viu o erro de Eliseu, que não vino falar comigo, não viu o erro de todo mundo. Ele viu seu próprio erro e disse, ai de mim. É o mesmo que passou com Isaías, quando viu o Senhor, e ele disse, ai de quem? De mim, que eu sou, que? Pecador. Então, nós necessitamos que o Espírito Santo nos ajude a colocar colírio em nossos olhos. Amém, meu amado? Ele é o que nos ajuda a reconhecer. E para terminar, o último lente, é que Deus envia outras pessoas para nos ajudar a ver. Diga, Deus envia outras pessoas
para ayudarme a ver. Provérbios 13:18 dice assim: pobreza y vergüenza tendrán el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. Provérbios 19:20. Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio en tu porvenir, para que seas sabio en tu futuro. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí? La Biblia está diciendo, todos nosotros debemos ser personas enseñables, tener un espíritu enseñable. Diga assim, yo necesito tener un espíritu enseñable. Mira, mi amado, en nuestra vida nosotros vamos a pasar por muchos ambientes. Por ejemplo, hoy yo estoy en un ambiente. Aquí hoy yo estoy enseñando. A veces yo estoy en mi IGE de portugués o el IGE en español. Estoy en un otro ambiente. Ese otro ambiente yo estoy enseñando. Pero hay otros ambientes en mi vida que yo no soy el que va a enseñar. Yo soy el que va a hacer, ¿qué, mi amado? Aprender. Y yo necesito a esa hora estar con espíritu enseñable. Yo no estoy ahí para enseñar, yo estoy ahí para aprender. El corazón orgulloso quiere enseñar siempre. Él no logra aquietar el corazón y decir, yo vine aquí para recibir del Señor. Yo quiero recibir, Señor. Quiero tener un corazón enseñable. ¿Me hago entender, mi amado? Él es orgulloso, él ya sabe, ya conozco, ya escuché eso. No logra romper ese corazón de que tiene que entender que hay momentos que yo voy a ser alguien que enseña, pero muchas veces yo voy a ser alguien que necesita callar la boca, cerrar ese entendimiento que no necesito ser enseñado y ahora aprender, tener un espíritu enseñable. Amém, mi amado? Recibir consejo, recibir enseñanza, porque Dios va a usar hombres y mujeres en mi vida y en su vida. ¿Tú recibes eso, mi amado? Presta atención, presta atención. La Biblia dice que Moisés era um homem que Deus falava cara a cara. É um texto que a Bíblia diz assim, mira, eu hablo com outros profetas, pero como Moisés, não há nadie. Com ele eu hablo face a face, cara a cara. Presta atenção, eu tenho um homem que Deus habla com ele cara a cara. Mais adelante, ele está em uma situação onde ele tem que lidar com pessoas, ele tem que agora tratar e julgar causas, tem que tomar decisões. E aí se vai sendo uma cola de gente, de pessoas que nunca terminava. Deus usa outra pessoa para falar com esse homem que Deus falava cara a cara. Deus levanta su suegro sacerdote retro, e diz, mi hijo, lo que tú estás haciendo no está bien. Si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, hombre de Dios, que Dios habla contigo cara a cara, pero Él no te dijo eso, me está usando ahora en tu vida para enseñarte, tú vas a matar a ti mismo y vas a matar a todo mundo. Entonces yo tengo un consejo. E ele lhe dá um conselho. Deus usou outra pessoa, sim ou não? Sim, com um homem que Deus também podia falar com ele se quiser cara a cara. Deus usa outras pessoas para que nós outros podamos ver. Tu recebes isso, meu amado? Isso está lleno na palavra. Aunque Davi era rei, meu amado, Deus usou quem para falar com ele? Al profeta Natã. E Davi é o homem que Deus falava com ele quando queria, em sonhos, em visões, em todo o que tu pensas. Pero agora necessitou usar Natã. En Nuevo Testamento hay un momento que Pablo tiene que llegar a Pedro y la Biblia dice que Pablo tuvo que reprender a Pedro face a face, cara a cara, porque era reprensible en lo que estaba haciendo. Entonces Dios ahora estaba usando a Pablo en la vida de ¿quién, mi amado? De Pedro. ¿Será que Dios no podía hablar directo con Pedro? ¿Será que Dios ya no había hablado directo con Pedro? Claro que sim. Pero Deus agora decide também usar pessoas para ajudar-me a ver. Deus, meu amado, nos quer ajudar através da lente de outros. Diga isso, Deus me quer ajudar a mim através da lente de outros. E quando nós vamos abrindo o entendimento e o coração para isso, nós vamos percebendo e vendo mais de lo que Deus quer que nós veamos. Amém, meu amado? Por isso nós sempre ensinamos aqui nesse ministério, nós necessitamos vida com vida, nós necessitamos ser discipulados. Por quê, meu amado? Porque há coisas que nós solitos não vamos lograr ver.
E Deus quer usar pessoas em nossa vida. Amém, meu amado? Quando Jesus estava tratando aquela coisa de dizer, saca primeiro a paja de tu ojo e depois vai ver bem para tratar el tema com seu irmão. Jesus não está proibindo de que tu não hables nada. Lo que ele está dizendo é outra coisa. Lo que ele está dizendo assim, tu queres ajudar o irmão? Sim. Tu tienes esse desejo de ajudar a outra pessoa? Sim. Ele está dizendo, primeiro, vea a ti mesmo. Saca primeiro a viga que está em tu ojo, para que então agora tu puedas ver bem. E puedas agora sacar a paja del ojo del hermano. Ele não está proibindo. Lo que ele está dizendo é assim, primeiro passa um colírio, passa um filtro, para que depois tu puedas ser essa pessoa que vai ajudar outras pessoas de maneira eficaz, de maneira que agrada a Deus. Amém, meu amado? Quem recebe isso, diga amém. Amém. Por isso ele estava dizendo a Laodiceia, Apocalipse 3:18, por isso te aconselho que compres de mim colírio para que ponga os olhos, para que recobres la vista. Quizás hoje, meu amado, tu estás aqui e tu veas señales de que tus ojos não estão sanos. Se tu vês señales de que tus ojos não estão sanos, Deus quer saná-los em nome de Jesus de Nazaré. Amém, meu amado? Deus quer renovar. E o primeiro passo é reconhecer que eu tenho um problema de vista. Porque se eu tenho um problema de vista e não reconozco, eu não posso ser sanado. Então, Deus quer abrir meus olhos, Deus quer abrir seus olhos, para que de verdade, meu amado, nós outros em nossa vida sejamos sanados, vivamos em paz, vivamos um renovo. E passe o que Ele está dizendo, para que recobres a vista. Quando uno tem a vista recobrada, quando uno cambia isso adentro de si, sabe o que sucede, meu amado? Tu vives em paz. Tu recebes uma paz de Deus. E tu logras ver situações e fazer o que Jesus haria. Ter paz que sobrepassa todo entendimento. Tu queres isso sobre sua vida, minha amada? Vamos eliminar de nossas vidas essas coisas. E eu creio que quando nós outros começamos a viver isso, é onde tu de verdade vai viver os melhores anos de sua vida, em sua casa, em sua família, com as pessoas que estão delante de ti, com tus empregados, me hago entender, meu amado? Com quem tu trabalha, todo isso quando nós outros vamos tratando os olhos, Deus também vai fazendo que nós outros sejamos mais felizes. Eu recebo isso, em nome de Jesus, amém, meu amado? Glória a Deus, ponta de pé, vamos orar.